Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus, que esse dia seja um dia de alegria, de vitórias, de superação, porque na verdade temos adversidades, Algumas não esperadas que acontecem no nosso dia, que o Senhor te conceda força para superar cada uma delas. Vamos à palavra? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. É o comecinho do capítulo 2, daqui vem a nossa inspiração para o nosso dia. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e vamos juntos sempre viver na presença e guiados pela palavra do Senhor. 1 Coríntios 2:1. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, entenda, o mistério de Deus é Jesus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. As palavras do apóstolo Paulo são palavras de vida, de sobriedade, de direção. Quando ele apresenta a bênção para a vida das pessoas, ele é muito claro. A bênção que nós temos para compartilhar com vocês se chama Jesus. Toda a mensagem, tanto do apóstolo Paulo quanto dos demais apóstolos, os evangelistas do Novo Testamento, elas eram todas fundamentadas em cima de uma fundação sólida e muito clara, a saber, Jesus Cristo que morreu, Jesus Cristo que ressuscitou. Agora, 2000 anos passados deste momento histórico, toda vez que nós olhamos para uma cruz, lembramos da palavra Jesus, lembramos da igreja cristã, lembramos desta fé que é muito divulgada e bastante publicada, mas você tem que ter consciência de que nos dias em que eles estavam vivendo, esta conversa toda em torno do nome de Jesus era o assunto do momento, era o que estava acontecendo. E o que havia acontecido recentemente ainda era um desafio à fé daquelas pessoas. Claro, um desafio à fé das pessoas contemporâneas também, mas para eles, Jesus que havia iniciado o ministério ali na Galileia há poucos anos atrás, agora passou pela experiência que nenhum outro ser humano havia passado e então saiu do outro lado, ressuscitado, promovendo assim o religar, a reconexão do ser humano com o seu Criador. Jesus está vivo, esta é a mensagem do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja que está na cidade de Corinto, ele diz assim que ele pregou o Evangelho, ele contou esta boa notícia, não com muitos argumentos, muitas histórias, e ele procurou não construir uma mensagem baseada em raciocínios lógicos, humanos e naturais. Mas ele esteve ali naquela igreja, ali naquela cidade, demonstrando o poder do Espírito Santo. Ora, permita-me repetir algo que falo muitas e muitas vezes nos sermões e ao longo do ministério de mais de 25 anos de pastorado. Meu irmão, minha irmã, se o túmulo está vazio, nada mais é impossível. O apóstolo Paulo acreditava tanto nisso e ele orava por cura. Ele acreditava tanto nisso que ele orava por libertação, ele orava por expansão daquela igreja. Era um homem muito ousado, foi um homem muito ousado na liderança da missão que lhe fora confiada. Como ele tinha tanta ousadia, a partir da sua experiência pessoal, ele creu no Senhor Jesus. E crendo no Senhor Jesus primeiro,
teve a sua vida transformada, teve os seus pecados perdoados e recebeu a vocação para ser um evangelista, para ser um apóstolo do Senhor. Irmãos e irmãs, a lógica da vida ministerial ainda é a mesma, ainda é idêntica. O Senhor continua manifestando a nós o seu perdão, continua nos trazendo para perto e nos capacitando para servi-lo e nos dando aí o ministério da reconciliação. Que o nosso ministério, que a nossa vida diante do Senhor também não seja fundamentada em cima de filosofias, de teorias, de ideias mirabolantes que as pessoas defendem com a sua argumentação. Que a nossa resposta, que a nossa pregação seja uma vida transformada, transformada pelo poder do Espírito Santo. É isso que ele diz nesta carta. Eu desejei construir entre vocês um ministério que não fosse apoiado em sabedoria humana, mas que fosse apoiado no poder de Deus. A minha oração por você e por sua casa é que no dia de hoje você tenha a experiência com o poder de Deus e que essa experiência gere em você alegria e gere os milagres, os frutos que você tanto precisa para levar a sua vida diante do Senhor como um testemunho vivo de que Ele está contigo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós recebemos a Tua palavra e, Senhor, com uma vida baseada, fundamentada na Tua palavra, nós declaramos, Senhor, que nós somos o povo da ressurreição, nós somos o povo da nova aliança. Há muito conhecimento, há muitas teorias, há muitas explicações bem modernas a respeito da fé, mas nenhuma delas, Senhor, é tão forte, tão importante para nós quanto esta simples e singela e clara compreensão de que o Teu Santo Espírito está conosco. E porque o Senhor está conosco, milagres acontecem. Nós cremos, por isso declaramos: o túmulo está vazio, nada é impossível. Que a Tua bênção venha, Senhor, sobre a vida do Teu povo no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço.